Olá, bem-vindo ao Discover 2022. No 2019, o último Discover que nós tivemos face-to-face, o Antônio Neri declarou que em 2022 todo o portfólio da HP estaria disponível as a service. E isso é realidade aqui. Aqui é o centro do Discover, HP GreenLake é a realidade de soluções que nós temos across todo o portfólio. Aqui na entrada nós temos 4 grandes telas. Estas telas são casos de sucesso de clientes muito especiais. Começando com a Disney, que é cliente nosso já há 80 anos, desde a fundação da empresa, quanto HP, e continua como HPE, e hoje em dia utiliza nossas soluções, plataformas para toda a parte de produção dos filmes, nos estúdios Disney, Pixar, Marvel, e também nos parques temáticos, especificamente Star Wars, Galaxy Edge, é todo baseado em tecnologia Aruba. O segundo, aqui à esquerda, nós temos o Home Depot, que foi anunciado aqui no Discover como uma solução implementada em todas as suas lojas. São 2.300 lojas, são 400 mil funcionários que usam a tecnologia. E o ponto focal são os clientes. Os clientes podem começar escolhendo o produto, fazendo uma compra online, mas podem ir até a loja e ser guiados até o local onde está o produto e simplesmente comprar o produto aí. Home Depot utiliza hoje a solução Aruba e na versão agora GreenLake Network as a Service, ou HP GreenLake Network as a Service. O terceiro cliente que está aqui, as ondas do mar naquela tela, é a Carnegie, que é uma empresa que faz toda uma investigação de como obter energia das ondas do mar. Teoricamente uma fonte inesgotável de energia, e que até agora não se tinha tecnologia para analisar e explorar, mas com HPE GreenLake High Performance Computing e com GreenLake Management Service como plataforma, eles estão fazendo essa análise. E finalmente, o quarto e último é uma empresa chamada Zenseact. Essa é uma empresa europeia, é uma startup, mas a Volvo é dona dessa startup. E basicamente, quando a gente fala de Volvo, fala de segurança. E o que é que essa startup está desenvolvendo? Está desenvolvendo Autonomous Driving. A tecnologia de Autonomous Driving, com foco total em segurança. Essa tecnologia de Autonomous Driving que nós temos aqui, ela é bem interessante, porque quando a gente fala com a Zenseact, eles comentam que o carro hoje é um data center sobre 4 rodas. Porque a quantidade de dados que é gerada aí é imensa. A gente tem 50 terabytes de dados tipicamente numa viagem do carro. Então, todo esse dado tem que ser coletado, tem que ser analisado, tem que ser processado e ações têm que ser tomadas em tempo real. Não dá para enviar o dado para a nuvem e voltar. Então, essa tecnologia que está sendo desenvolvida também com HPE, GreenLake, High Performance Computing e com toda a tecnologia de AI da nossa plataforma. Então, esses são os 4 clientes que estão aqui e os detalhes sobre esses clientes estão no nosso website. Agora a gente vai passar por todas as demonstrações que estão aqui, desde Edge até a Cloud, tudo com plataforma como serviço. Vamos ver 6 diferentes pontos de modernização que nós cremos que são críticos para uma jornada de transformação digital de sucesso, e vamos falar também de algumas outras contribuições e inovações que nós estamos trazendo aqui nesse Discover. Vamos comigo? Nossa estratégia, como todos sabemos, é Edge to Cloud, plataforma as a Service. E quando a gente fala da transformação digital, em nosso ponto de vista, existem 6 áreas de modernização muito importantes, começando pelo Edge, pela borda. E quando a gente fala da borda, ela tem um papel muito especial, porque aí estão os dados e as experiências dos clientes e dos clientes dos nossos clientes. Então aqui nós estamos apresentando as soluções que vão ser implementadas nas fábricas, nas lojas, nas clínicas, nos hospitais, nos hotéis, onde a ação e os dados estão acontecendo. Começando pelas soluções da Aruba, a plataforma ESP e Central. Essa plataforma permite que, de uma forma muito simples, sem procedimento manual, totalmente automatizado, consigamos fornecer para os usuários e para os dispositivos que estão na borda, de uma forma segura, todo o acesso e com a aplicação automática de políticas de perfil de qualidade de serviço necessária para que eles tenham uma boa experiência. E claro, essa plataforma também permite plugar aplicações para entregar experiências especiais, como em arenas, em museus, como guiar as pessoas dentro dos ambientes de uma forma bastante interessante. Além disso,
a plataforma Aruba ela se estende até o data center. Aqui estamos com as soluções de data center que, em última instância, utilizam todo o mesmo ferramental. Dessa forma, essa experiência do tráfego, do fluxo de dados, ele segue a política desde o edge até o data center. E do ponto de vista de operação, é muito mais fácil para os clientes esse tipo de modernização da infraestrutura de comunicação. Bem, mas não é só a conectividade do ponto de vista de usuários, também estamos falando de dispositivos. Aqui nós temos uma demonstração da solução de IoT Transport for Microsoft Azure. Qual é a ideia? A ideia é que o Access Point é um gateway e você tem os dispositivos que, conectados através do Access Point, de uma forma segura, com um túnel, vão até o Azure e são gerenciados. Essa é uma forma de estender a IoT, uma forma de conectar o Edge com a nuvem pública. Mas não é só isso. Quando a gente pensa em conectividade, uma indústria que utiliza isso muito forte é telco. E aqui a gente tem as soluções de telco. E telco, quando a gente fala de telco hoje, falamos de 5G. E notem, 5G também pode se aplicar como 5G privado, quando você tem uma alta densidade de dispositivos para conectar em IoT em um campus. Bom, aqui a gente tem algumas soluções. Uma delas é o que a gente chama de Zero Touch, ou seja, a gente consegue fazer aprovisionamento e gerenciamento dos dispositivos que permite a conectividade do 5G sem ter a necessidade de procedimentos manuais. Eles são plugados e automaticamente recebem as políticas. Aqui a gente tem também a solução de RAN, The Radio Access Network, baseada em uma plataforma ProLight, com software especializado para garantir esse acesso 5G de alta performance. Toda essa camada de software, toda a parte de hardware para implementar isso faz parte do nosso portfólio. Está disponível para operadores de telecomunicações, mas também está disponível para implementação de 5G privado. E finalmente, o último ponto, os dados. E nós temos a plataforma Emerald, claro, como GreenLake. Emerald Data Fabric, para permitir a coleta dos dados, permitir o processamento dos dados, permitir a proteção desses dados, inclusive toda uma ação que pode ser tomada em tempo real na borda. Mas o Data Fabric também cria um pipeline para conectar o sumário desses dados e levá-los até o data center, de uma forma a ter uma visão end-to-end dos dados, desde o edge até a nuvem. Essa é a primeira jornada de transformação e modernização. O segundo elemento de modernização importante é a segurança. E aqui, nessa ilha, nós temos várias demonstrações de segurança, começando pela segurança interna para fora. E aí estamos falando, por exemplo, das capacidades que estão integradas na plataforma Aruba, como, por exemplo, o Identity Behavior Analysis, que vai identificar o comportamento em tempo real de dispositivos dos usuários e tomar ações rapidamente de quarentena ou aplicação de políticas quando necessário. Um outro ponto interessante é que segurança também se faz através de inovação, inclusive na plataforma de hardware, como a gente tem o Silicon Root of Trust. Aqui também tem uma demonstração. Os componentes dos nossos servers, storage, network, eles são certificados desde o fornecimento inicial até a fabricação e quando entram em operação estão sempre sendo monitorados. Qualquer alteração na camada de fibra, na camada do hardware em si, ou mesmo na camada de aplicação, ela é detectada e automaticamente você tem uma ação para impedir que uma máquina que não está íntegra continue em operação. Isso é bem uma demonstração de inovação orgânica que temos através de HPE Labs. E uma outra inovação que a HPE Labs está trazendo, está aqui em demonstração, é o Projeto Aurora. O Projeto Aurora que permite o desenvolvimento de tecnologias que vão estar integradas nas plataformas que nós temos, principalmente na plataforma HPE GreenLake. Aqui temos uma demonstração e é muito orgulho para a gente, porque a área de pesquisa e desenvolvimento do Projeto Aurora também está estendida à equipe que nós temos no Brasil. Então, existem pesquisadores lá trabalhando. Mas, finalmente, um outro ponto interessante, que também está em demonstração aqui, são as soluções para ransomware. Ransomware é um problema crítico hoje em dia. Sabem quanto tempo, tipicamente, ou quantos ataques de ransomware acontecem em um dia? Bom, na realidade, a cada 11 segundos passa um ataque. E sabem quanto tempo demora para a empresa se recuperar? Há cerca de 21 dias. Claro, uma outra forma de inovação é inovação por aquisição. Nós adquirimos a Zerto, que tem uma tecnologia única para permitir que, em caso de ransomware, o cliente consiga se recuperar muito rapidamente, em segundos, em horas, e não em dias, e não em 21 dias. Então essas são as tecnologias que nós estamos implementando aqui e mostrando.
E quais são as soluções de indústria de mercados verticais? Duas. Aqui está em demonstração uma solução de Smart City, mais Smart em Safe City, com todos os mecanismos de segurança, nós temos várias implementadas, e está também uma solução que desenvolvemos para o governo americano, uma plataforma de defesa contra cyber-ataques. Então são exemplos típicos de soluções de indústria usando nossa tecnologia. Então segurança é o segundo elemento de modernização que faz parte da jornada de transformação digital. Vamos ao seguinte. Bem, já falamos antes do Edge, já falamos de segurança. Os próximos pontos de modernização são relacionados diretamente com os dados. O primeiro deles é Data Management and Protection, como podemos gerenciar e proteger os dados. Claro, os dados são life force, são a nova moeda, são um elemento fundamental da estratégia de transformação digital. Aqui nós estamos apresentando algumas soluções interessantes. A primeira delas é do ponto de vista de Storage as a Service. Nós fizemos o lançamento aqui no Discover da solução de HPE GreenLake Block Storage. É a única solução as a Service de armazenamento do mercado com 100% de garantia de disponibilidade. Um outro exemplo prático também são as soluções que a gente tem para proteção dos dados. Também fizemos o lançamento da solução HPE GreenLake Backup and Data Protection e Recovery. Esta solução de Backup and Recovery é um serviço que na realidade está disponível não só para os dados que estão no data center e no Edge, na on-premise, mas também para a nuvem pública. Anunciamos aqui a primeira versão que está disponível com AWS. Então, na mesma plataforma você tem Backup e Recovery Services desde o Edge, passando pelo data center até a nuvem pública. E claro, outro aspecto importante, e a gente falou dele antes, é a questão de como eu vou fazer a recuperação de desastres. Existe também o serviço HPE GreenLake para Disaster Recovery, baseado em tecnologia Zerto, oferecido na plataforma. Então, dessa forma, você pode utilizar essa tecnologia integrada na plataforma GreenLake. Do ponto de vista de dados, nós estamos falando também muitas vezes de formas como eu posso disponibilizar rapidamente uma plataforma para entregar um desenvolvedor, uma plataforma de desenvolvimento, ou mesmo para fazer um rápido deployment de uma aplicação. E aqui a gente também está mostrando o HPE GreenLake HCI, ou Hyperconvergence as a Service. Então são exemplos de plataformas de tecnologia que estão disponíveis. Claro que no nível de camada de software, o que estamos oferecendo é Emerald. E aí nós já falamos do Data Fabric, que começa desde o Edge e vai até o Data Center e permite criar essa plataforma para disponibilizar estes dados para as diversas aplicações. Aqui também está em demonstração. Agora, em termos de indústria, um exemplo prático que está aqui é a aplicação para a indústria médica, especificamente para imagens médicas. Imagina a demanda que é gerada por imagens médicas, e aqui nossa plataforma de Data Management and Protection está em demonstração, baseada em GreenLake, para fornecer para aplicações como PACS e outras na indústria médica toda a plataforma de dados necessária. Então essa é a terceira das modernizações necessárias para a transformação digital, Data Management and Protection. Bem, já falamos de Edge, de segurança, Data Management e Protection. Quando falamos de dado, claro que o mais importante são os insights, como ajudar a que os clientes possam obter os insights necessários para gerar vantagens competitivas de negócio e melhor servir os clientes de nossos clientes. Então, basicamente aqui, nós estamos falando de tecnologia de analytics e de inteligência artificial. E quando a gente fala disso, muito importante é criar uma plataforma para que todas essas aplicações de analytics e inteligência artificial consigam extrair os insights dos dados. Essa plataforma é o Emerald. Com o Emerald é possível permanecer com os dados onde eles estão, no Edge, no Data Center, inclusive na nuvem pública, e criar através do Emerald uma forma de disponibilizá-los de uma forma virtual para as aplicações, estejam eles onde estiverem. E dessa forma as aplicações de AI, de Analytics, podem fazer essa análise de dados sem necessidade de movimentação de dados em larga escala e assim fornecer os insights. Quando a gente fala de insights, obviamente a primeira coisa num projeto a discutir com o cliente é que pergunta que, uma vez respondida, vai trazer para ele uma vantagem competitiva. E uma vez que ele define essa pergunta, é aí que começa o projeto, sim, a gente entra com a tecnologia. E muitas vezes o cliente tem dificuldade de definir, ok, eu já tenho uma pergunta,
perfeito, vocês têm a tecnologia, mas qual é o modelo, como eu começo, como é o piloto, como é a prova de conceito? E nós já fizemos isso em termos de vários testes antes para os clientes, através da HPE Labs. A HPE Labs tem vários modelos que já foram testados para vários use cases típicos de implementação de AI, por exemplo, trabalhando com várias plataformas distintas, como TensorFlow e outras, e várias combinações de plataforma, de número de GPUs, e isso está publicado. E aí o cliente pode usar isso, definir de acordo com a necessidade dele a melhor plataforma e implementar o piloto. Aqui também a gente tem os casos de uso mais típicos. Quais são os casos de uso mais típicos? Um deles é reconhecimento de imagem. É muito típico em muitas indústrias. E aqui, para falar de uma solução de indústria, eu posso falar de Smart Data Driven Manufacturing. Uma das aplicações muito interessantes dessa parte de reconhecimento de imagem, aplicação de inteligência artificial, é Quality Assurance. E nós utilizamos em nossas fábricas da HPE. Esse mecanismo permite que, na esteira de produção, quando o produto está sendo produzido, você tenha filmagem em tempo real, analytics em tempo real, com inteligência artificial que verifica milhares de pontos e identifica possíveis produtos com problema. E eles são retirados da esteira antes de ir para o cliente. Esse mecanismo de Quality Assurance é extremamente mais preciso do que uma Quality Assurance tradicional. Um outro exemplo é a parte de Predictive Analytics. Nós temos aqui um caso de uso de um cliente que utiliza em uma fazenda de turbinas eólicas esse sistema para fazer o quê? Fazer uma previsão. Ele queria responder a seguinte pergunta: quando eu vou ter o pico e quando eu vou ter uma redução da geração de energia? Então, fazendo uma correlação em tempo real da velocidade, de como está a captura naquele momento de energia, mas também fazendo correlação com dados de clima, é possível prever isso. E isso gera, claro, uma otimização do ciclo de produção de energia. Então, são exemplos práticos de aplicações e nós temos não só a plataforma, mas também temos vários modelos pré-testados por HPE Labs e temos também os serviços disponíveis para implementar essas soluções. Essa é, então, outro dos elementos de modernização da transformação digital. Bem, aqui nós temos um outro elemento de modernização. Muitas vezes, para conseguir os insights necessários, temos que empregar uma tecnologia de supercomputing. Inteligência artificial, analítica, cada vez está mais sofisticado. E nós na HP temos investido de forma sistemática em desenvolver a melhor plataforma de High Performance Computing que existe no mercado hoje. E aqui temos, novamente, inovação por aquisição. Adquirimos a Silicon Graphics, adquirimos a Cray e hoje temos o mais poderoso portfólio. Aqui no Discovery nós anunciamos o Frontier, que hoje é o supercomputer mais poderoso da face da Terra. O Frontier é o primeiro sistema que está ultrapassando a barreira do Exascale. Exascale, 1.1 exaflop. Quando a gente pensa nessa escala, imagine, em um segundo, essa plataforma consegue computar o que todos os seres humanos da face da Terra, juntos, trabalhando 24 horas por dia, durante 4 dias fariam. O Frontier faz isso em um segundo. Essa escala é sem precedentes. É 1 com 18 zeros. Às vezes o cliente pode pensar, poxa, mas eu não preciso disso. Essa é uma tecnologia, claro, que é um caso específico aplicado numa indústria de investigação do governo americano, uma agência de investigação do governo americano e de pesquisa. Mas o ponto é, para nós, esse tipo de tecnologia é o mesmo que a Fórmula 1 para a indústria automobilística. É aí que nós testamos a tecnologia, desenvolvemos tudo que está no mais avançado em termos de pesquisa e desenvolvimento e trazemos essas funcionalidades, essas características para os nossos produtos que a gente entrega no dia a dia. Então, quando o cliente faz uma parceria conosco, tem a garantia de que nós estamos investindo em pesquisa e desenvolvimento e temos um roadmap sólido para trazer para eles todas essas características. Aqui também, quando a gente fala de supercomputing e high performance computing, uma aplicação típica que a gente tem são nas largas escalas de processamento de dados e a gente está falando, por exemplo, de SAP HANA, nossa plataforma de Mission Critical para suportar o SAP HANA, que também é entregue as a service, é um workload as a service. HPE GreenLake for HPE HANA permite que nossos clientes migrem para a plataforma HANA de uma forma segura, consistente, com performance, com toda a experiência que nós temos com SAP HANA e como serviço. Uma plataforma robusta que hoje
é responsável por implementação da grande maioria dos casos do SAP HANA no mundo comparado com nossos competidores. Então, esse é o front-end de pesquisa e desenvolvimento na área de supercomputing e estamos muito felizes de estarmos hoje na lista dos top 500 computadores. Somos o número 1 supercomputing no mundo com Frontier. E essa tecnologia estará disponível para todos os clientes nos produtos ao longo do ciclo de vida dos produtos. Muito obrigado, vamos para o seguinte. Bem, e aqui chegamos ao sexto elemento de modernização da transformação digital, a nuvem. E para nós, a nuvem sempre foi híbrida. Quando falamos com nossos clientes, e os próprios analistas de mercado mostram que, claro, cada cliente tem um momento diferente e pode ter um mix diferente de aplicações distribuídas nas várias plataformas, mas tipicamente 70% das aplicações e dos dados, eles não estão na nuvem pública, por questão de segurança, por questão de compliance, por questão de performance e vários outros fatores. Mover os dados tem custo e os dados têm gravidade. E isso gera uma necessidade do ambiente híbrido. Bem, desde o início nós estamos com essa filosofia de Hybrid Cloud e temos desenvolvido a plataforma HP GreenLake em várias camadas e agora estamos no momento mais sofisticado. Vamos fazer uma recapitulação. Começamos com o HP GreenLake como Infrastructure as a Service, Flexible Capacity, e aí tínhamos Storage e Service as a Service. Depois, nós vamos para a plataforma as a Service. Aqui nós estamos lançando o Block Storage, aqui nós estamos lançando o Compute Ops Manager, nós temos Network as a Service. Depois nós fomos para o Workloads. Aqui nós já falamos antes, temos exemplos como SAP HANA, nesse instante estamos demonstrando o VDI as a Service, nós temos também um serviço, por exemplo, para Splunk e temos vários outros para Workloads, ou seja, são soluções HP, GreenLake, Workload as a Service. E finalmente temos as soluções de indústria. Aqui, por exemplo, no stand de Hybrid Cloud, estamos demonstrando nossa plataforma para HP GreenLake para payments, para pagamentos e gerenciamento de pagamentos. E temos também para healthcare, para gerenciamento de todos os registros médicos, nesse caso aqui com a plataforma Epic. Então, aqui nós estamos já falando de soluções de indústria na plataforma GreenLake. Ao final, a plataforma GreenLake é a base, mas são muitos serviços. Na realidade, são hoje 70 serviços disponíveis em 18 categorias e segue crescendo desde infraestrutura, passando por plataforma, passando por workload e, finalmente, soluções de indústria. Então, essa é a visão que nós temos do ponto de vista de Hybrid Cloud e como nós podemos implementar através do HP GreenLake. Tudo isso numa mesma plataforma que tem um marketplace, porque a plataforma é aberta, tem várias APIs documentadas e existem inclusive soluções e serviços de terceiros que estão sendo agregados na plataforma. Então, dessa forma, os clientes podem, dentro da plataforma, gerenciar o que eles já têm de serviços, agregar nossos serviços, utilizar o marketplace para buscar opções de serviço e ter relatórios bastante detalhados de como está a utilização dos seus recursos de tecnologia da informação. Esta é a nossa visão de Hybrid Cloud. Bem, vimos aí 6 diferentes modernizações necessárias. E claro, os clientes podem perguntar, poxa, mas como eu começo? E aí entra todo o nosso expertise, nossa área de serviços, HP Point Next. E tudo começa, por exemplo, com nossa oferta de Digital Next Advisor, DNA. Essa prática permite identificar com o cliente toda a jornada, em que momento ele está no instante de maturidade atual e como evoluir, criar a visão, criar um programa e os vários projetos. Aqui no Discover nós tivemos os Digital Transformation Advisors. Eram sessões de 1 hora, utilizando a metodologia de DNA, para conseguir identificar em alto nível as principais prioridades e começar depois, ou dar continuidade depois, quando os clientes voltam para os seus países, para conosco seguir essa jornada. Mas não é só esse serviço, existe um portfólio de serviços de Advisor de Professional Service extenso. E aqui, em cada um desses momentos de transformação e modernização, estavam também demonstrados serviços. Serviços, por exemplo, para fazer um Security, Compliance e Risk Analysis, que permite analisar o ambiente, identificar os gaps de segurança e aí aplicar um programa ou desenvolver as estratégias para conseguir fechar esse gap de segurança da melhor maneira. Serviços, por exemplo, para identificar, do ponto de vista de dados, qual é a melhor estratégia para migração dos dados, qual é a melhor estratégia, por exemplo, para a implementação da plataforma Emerald,
para garantir que a gente tenha essa oferta dos dados para as aplicações de analytics que são necessárias. Serviços, por exemplo, para nuvem. Claro, todos os clientes têm já um legado de aplicações. E essas aplicações, elas de alguma forma têm que evoluir, mas é preciso, de acordo com o nível de maturidade, aplicar a estratégia correta. Esse é o Right Mix Advisory. Como eu consigo definir uma combinação ideal que é específica de cada cliente, de quais aplicações ficam no modelo tradicional, quais vão ficar na nuvem privada, quais vão para a nuvem pública de uma forma otimizada. Na plataforma HP GreenLake Private Cloud que lançamos aqui, isso fica extremamente mais fácil, porque é uma plataforma híbrida de cloud que permite que você tenha provisionamento de aplicações em bare metal, em virtual machine e em containers. E nossa consultoria permite definir qual é a melhor forma de implementação dessa jornada para garantir a não necessidade de refactor de aplicações, não necessidade de movimentação de dados e conseguir fazendo isso de forma gradual. Então, essas são as capacidades de serviços que são fundamentais para acelerar a jornada de transformação digital. Isso fecha nosso ciclo. Bem, finalmente chegamos ao final com uma outra área fundamental, sustentabilidade. Na HPE nós temos uma meta de ser net zero de emissões em 2040, mas também temos vários serviços disponíveis para os clientes para que eles consigam ter sucesso nas suas iniciativas de sustentabilidade. O primeiro deles é o nosso serviço de consultoria, que permite analisar um ambiente existente, verificar oportunidades de melhoria de energia, de cooling e de, inclusive, capacidade que está ociosa e não instalada. Tipicamente, quando se migra para uma plataforma HP GreenLake, se tem uma melhoria de utilização, de otimização de 30%. Economia de energia, economia de toda a parte de arrefecimento e utilização efetiva dos recursos computacionais. Mas, além disso, o cliente pode dizer, poxa, mas como eu vou mudar? Eu tenho que investir porque eu tenho uma plataforma legada. Nós temos o Asset Lifecycle Management. Através da HP Financial Services, nós podemos comprar os produtos existentes da base instalada, pagar para o cliente e ele pode utilizar isso para reinvestir e dessa forma melhorar e modernizar a plataforma para HP GreenLake. E finalmente, um outro elemento fundamental é como medir. É sempre difícil medir as iniciativas de sustentabilidade. A plataforma GreenLake, a HP GreenLake, tem estas medições e KPIs embutidos. É possível ter relatórios, reports, que tem aí, por exemplo, economia de energia, toda a parte da otimização do processamento, inclusive de Circular Economy. Esses reportes podem ser retirados da plataforma e podem ser agregados nos reportes corporativos das empresas. 3 formas como ajudamos sustentabilidade. Muito obrigado por estar conosco nessa série de vídeos. Espero que possamos ter demonstrado um pouco da inovação aqui no HP Discovery 22. Obrigado.